Mais uma vez, graça e paz a todos. Bom dia. Que o Senhor abençoe a todos nós essa manhã, irmãos. Que seja um dia devoltado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dia do Senhor, que Ele seja engrandecido em nossas vidas. Amados, vamos dar sequência então ao nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 12. Nós já temos estudado esses 3 versículos já há 2 domingos, esse é o 3º domingo, e nós ainda vamos ficar mais alguns domingos neles. Eles são extremamente importantes para a nossa vida cristã. Paulo diz no versículo 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós já dedicamos 2 dias do Senhor, 2 manhãs já estudando esses versículos. Na primeira manhã nós tratamos sobre o tema desse versículo, sobre o tema você ainda não é perfeito. E aí nós tratamos em cima disso 3 pontos, falando que, primeiro ponto, o Senhor nos agarrou, Ele nos conquistou primeiro, nós somos conquistados por Cristo, e Ele jamais nos largará. Isso tem que ficar muito claro em nossas mentes. Ele nos comprou com o seu precioso sangue, e se nós fomos comprados pelo seu sangue, nós somos dele. Acabou a conversa. Ele jamais abandona aqueles que o Pai lhe deu, jamais. Se Ele nos conquistou e nos atraiu com laços de amor, então nós estamos debaixo da segurança dEle. Amém? E assim seguros, então, nós passamos para o segundo ponto. Ele nos tem em suas mãos, nós jamais poderemos sair de lá. Nem nós, nem ninguém poderá nos arrancar dessa condição. Nós estamos presos por Ele. Nós somos agarrados, capturados. Nós estamos sob o seu domínio. Ninguém pode nos tirar do poder do Santo Deus, do poder de Cristo Jesus. Nós estamos seguros, estamos salvos. Isso que significa salvação. Então, de um modo inicial, irmãos, nós estamos o quê? Salvos. Todo aquele que foi justificado está salvo em Jesus. Mas nós estamos agora num processo de salvação. Nós somos justificados diante de Cristo, de Deus nós estamos justos, somos justos em Cristo Jesus pelos méritos dele, mas nós somos ainda o quê? Pecadores. Nós estamos nesse processo de santificação, esse processo de salvação, porque nós não somos filhos perfeitos, nós somos imperfeitos. Nós somos pecadores regenerados, mas ainda somos pecadores. Nós somos perfeitos em Cristo, mas em nós mesmos nós somos imperfeitos. E apesar de estarmos justificados, nós ainda somos vulneráveis a tentações. Nós ainda estamos vulneráveis a cair, à queda do pecado. É por isso que nós devemos odiar o pecado com todas as nossas forças, porque além dele nos fazer cair, decair da presença do nosso Deus, da comunhão com Ele, Ele ainda nos afasta da comunhão, do contato, da comunhão com Cristo Jesus, com o Senhor. É por isso que nós devemos o quê? Nos arrepender dos nossos pecados continuamente, confessá-los continuamente, pedir perdão continuamente, para que essa comunhão seja restabelecida pelo sangue de Cristo, na confiança daquilo que Ele fez por nós. Então nós devemos sim continuar lutando com todas as nossas forças para não cairmos em tentação. Contudo, amados, se cairmos em tentação, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Arrependamo-nos, confessemos nossos pecados, peça perdão e confie naquela obra de Cristo, que Cristo realizou em seu favor. Esse é o ponto, irmãos. Então, posicionalmente, nós estamos perfeitos em Cristo, mas na realidade do nosso cotidiano, nós estamos como? Dependendo totalmente de Cristo, pelo meio do seu Santo Espírito, para que possamos ser
dia após dia, aperfeiçoados. Amém? Sim? Então esse, irmãos, é o equilíbrio dessas verdades de Paulo. Agora, já no segundo domingo, nós falamos sobre o quê? Sobre a perfeição. Mas no aspecto do quê? Como que eu adquiro essa perfeição? De um modo instantâneo ou de um modo progressivo? E aí nós vimos também sobre 3 pontos. Quais? Primeiro, não há, nunca houve e nunca haverá o quê? Perfeição completa nessa vida. Então entendam isso. Não percam isso de vista. É impossível nós atingirmos uma perfeição absoluta nessa terra. Somente Deus é perfeito. Nós não somos. Certo? Nós não somos perfeitos, mas nós podemos andar em perfeição nessa terra, no sentido do quê? De amadurecimento. Esse é o segundo ponto. A perfeição nos está reservada em Cristo, mas definitivamente na glória. Aqui nós estamos no segundo ponto, andando em perfeição. O que é isso? Maturidade após maturidade. Eu amadureço um pouquinho hoje, amadureço um pouquinho amanhã, um pouquinho mais amanhã. E é nesse sentido que Paulo trata a palavra perfeição. Nós vimos vários versículos nas Escrituras no domingo passado, relacionando perfeição à maturidade. E a maturidade ela não é adquirida de forma repentina, ela é adquirida de forma progressiva. Não há então, irmãos, uma perfeição, não há uma maturidade recebida de maneira súbita, não existe isso. Não pode haver experiência, queridos, nessa terra, com uma espécie de segunda bênção, que vai fazer com que de uma hora para outra você amadureça espiritualmente, e aí você começa a gozar de uma posição, de um status de perfeição. Não existe isso. A maturidade cristã é adquirida de modo gradual, certo? Terceiro ponto. Agora, para crescermos em maturidade espiritual, nós devemos o quê? Ficar esperando? É isso? Pega o seu bebezinho, deixa ele no bercinho e fala assim: cresça, meu filho, cresça. Adianta? Tem que cuidar, tem que dar mamar, tem que dar comidinha, tem que sustentar. Então, nós devemos o quê? Agir. Nós devemos agir. Para crescermos em maturidade, devemos agir. O processo de santificação, ele exige o quê? Atividade. Ele não admite de modo algum passividade. E uma vez que nós somos salvos e regenerados pelo sangue de Cristo, nós temos o quê? A vida de Cristo em nós. A obra progressiva de santificação, ela exige o quê? Uma postura ativa. Ela não admite passividade. Amém? Entendido? Então nós não temos como adquirir perfeição completa nessa terra. Nós estamos num processo de maturidade, e esse processo de maturidade exige de nós o quê? Atividade. Amém? Sim? Agora, irmãos, a partir desses fundamentos estabelecidos, a gente vai começar a compreender como que Paulo fazia então para seguir rumo ao alvo. Ele diz aqui no versículo 13, ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Como que Paulo prossegue para o alvo? Como que ele caminha rumo ao alvo? Nós já vimos em outros versículos que ele não faz isso de um modo irresponsável. Ele não luta como golpeando o vento. Não, ele tem estratégias. Paulo tem estratégias. Existem estratégias, irmãos, que Paulo utilizava para viver uma vida de progresso e maturidade espiritual, para viver uma vida de santidade. E qual era essa estratégia que ele utilizava? É o que nós estamos tentando compreender e tentando estudar, para compreendermos melhor quais as estratégias que ele utilizava, para que nós possamos utilizá-las também. Esse é o nosso propósito. Amém, irmãos? Então, com a graça do Senhor, nessa manhã, nós vamos tratar desse assunto.
E vamos falar no primeiro ponto que Paulo utiliza como estratégia. O quê? Esqueça-se do que para trás ficou. Acabou. Está para trás? Esquece. Daqui para frente. O que ficou para trás, se arrependa, confesse, peça perdão e descanse em Cristo. É daqui para frente. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Deus eterno, pedimos a tua ajuda, Pai, nessa manhã. Teu auxílio, Pai. Abra não somente as nossas mentes, Pai, para que fiquemos cheios de conhecimento, mas quebrante e humilhe nossos corações, Pai, para que possamos viver isso que temos aprendido. Tem misericórdia de nós, Pai, e guia-nos para a glória do teu santo nome, de maneira que possamos ser feitos da imagem de Cristo e possamos desejar mais ansiosamente, com ambição, com grande e ardente desejo, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e um relacionamento mais próximo e íntimo com Ele. Nós te pedimos, Pai, aguardando o grande dia em que seremos transformados, como no abrir e fechar de olhos, à semelhança de teu Filho, viveremos em perfeição na presença dEle, diante de Ti, buscando conhecer mais e mais a Ti, ó Pai, por toda a eternidade. Para a glória do teu nome te peço, meu Deus. Amém, Senhor. Então, amados, existem verdades muito profundas nesses versículos, irmãos. Esse capítulo 3 de Filipenses, ele é um capítulo impressionante. Impressionante. Existem verdades e ensinamentos muito peculiares aqui. Só que a gente não pode se esquecer do contexto que Paulo vem trazendo nesse capítulo 3. No capítulo 2, ele vem falando como que ele agia diante dos filipenses, né? Ele vem mostrando o desenvolvimento da salvação, como que é realizada a salvação. E ele termina o capítulo 2 falando de Timóteo e Epafrodito como exemplos de ministros do Evangelho que se doavam, se entregavam pela igreja, pelos irmãos. E aí ele faz esse contraste no capítulo 3, iniciando o capítulo 3 falando sobre quem? Sobre os falsos mestres, os falsos obreiros, os cães, a falsa circuncisão. Por quê? Porque eles ensinam o povo a tirar os olhos de Cristo e colocar os olhos deles nas obras da lei, na circuncisão. E é isso que avilta a Cristo, avilta a obra de Cristo. Esse legalismo judaico tentando ser inserido nessa realidade cristã de confiança e fé no Senhor Jesus Cristo. E isso deixa Paulo irado, a ponto de ele chamar esses homens de cães, maus obreiros, falsa circuncisão, e argumentando o quê? Que a verdadeira circuncisão somos nós. Nós quem? Aí ele apresenta 3 aspectos do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que adora a Deus em espírito, é aquele que se gloria em Cristo Jesus, e aquele que não confia na carne. É isso que Paulo vem mostrando. E aí ele vai mostrar o quê? O que é ser esse verdadeiro cristão? O que é ser esse verdadeiro cristão que não confia na carne? E aí Paulo, ele vai começar a dar exemplos de si mesmo. Ele vai falar assim, comigo, eu teria motivos de sobra para confiar na carne. Por quê? Aconteceu isso. E ele vem falando isso no versículo 4, 5, no versículo 6, do modo como ele podia se gloriar em si mesmo, certo? E aí vem mostrando que quando ele se deparou com o Senhor Jesus Cristo, todas aquelas obras da carne que ele tinha realizado, obras da lei que ele tinha realizado, se tornaram o quê? Nada. Lixo, refúgio, porcaria. Aquilo não prestava para mais nada. Então ele mostra o quê? Primeira coisa, o verdadeiro cristão, irmãos, não confia na carne. Segundo ponto, o verdadeiro cristão, irmãos, ele tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. E aí ele vê a sublimidade de Cristo Jesus. E ele deseja ter mais conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E diante disso, irmãos, ele cai no terceiro ponto. O quê? Tudo que ele tinha corrido atrás se tornou o quê? Lixo, escória, empecilho, perda. E agora, diante dessa perda inestimável, é como se Paulo olhasse para trás e falasse assim, tudo pelo qual eu corri não é nada.
tudo pelo qual corri é pó, é lixo. Mas diante disso, ele não fica se lamentando e chorando e falando: rapaz, perdi toda a minha vida, estou aqui com meus 30, 40 anos, olha o que eu fiz. Não. Ele começa a se gloriar em Cristo. Então ele se gloria na sublimidade de Cristo. O verdadeiro cristão não é aquele somente que não vive, que não confia na carne, mas é aquele que se gloria em Cristo. Certo? Nós não podemos esquecer. É aquele que se gloria em Cristo e que adora a Deus no Espírito e não na formalidade da lei. Então, amados, ele está se gloriando em Cristo. Ele quer o quê? Mais de Cristo. Ele quer ganhar a Cristo. Ele quer ser achado em Cristo. Ele anseia por apegar-se à justiça de Deus baseada no quê? Na fé em Cristo Jesus. Ele quer a justiça de Deus, Cristo, para ele. E aí ele vai para o próximo ponto, que é qual? Isso gera nele uma grande ambição. Ele deseja conhecer mais a pessoa do seu Senhor, conhecer mais o poder da sua ressurreição. Ele quer mais ardentemente, ele deseja ardentemente comungar dos sofrimentos de Cristo Jesus. Ele quer ser conformado à imagem de Cristo. Ele quer ser conformado com Cristo na sua morte. Ele quer experimentar mais de Cristo, mais da vida de Cristo. Ele quer ser transformado segundo a imagem do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tudo isso, irmãos, que Paulo anseia. Tudo isso que ele deseja. Só que não para por aqui. Todo esse anseio, todo esse desejo faz com que ele tenha em vista a ressurreição dentre os mortos. A esperança dele não está aqui nessa terra. Ele quer aqui caminhar em maturidade. Mas a visão dele, o foco dele está onde? Na glória, na eternidade. Certo, irmãos? Lembraram do contexto? Até aqui Paulo então exemplifica o quê? A experiência cristã. Todo verdadeiro cristão, vivido igual Paulo ou não vivido, passa por essa experiência. Qual? Olhar para trás e falar assim: perdi toda a minha vida, agora estou diante de Cristo Jesus. Eu quero o quê? Ele, mais dele, conhecer a Ele, conhecer o poder transformador da sua ressurreição, a vitória contra o pecado. Eu quero ser conformado a Ele, quero sofrer como Ele, quero morrer com Ele, quero ser transformado à imagem dEle. É isso, irmãos, é isso que Paulo mostra para nós. Então ele mostra a sua experiência. Para quê? Para que nós nos identifiquemos com essa experiência e saibamos se nós estamos andando no caminho correto, se nós estamos, sim, passando pelas mesmas etapas do crescimento espiritual que Paulo passou. Então Paulo, como um cristão, ele quer, ele deseja, ele anseia, ele ambiciona um relacionamento mais pessoal com Cristo. E nós devemos sim, uma vez que nós conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo, nós descansamos na obra de redenção dele. Você está querendo mais de Cristo, ansiando mais por Cristo. Mas Paulo não para por aqui, irmãos. Ele já compreendeu que a posição que ele tem em Cristo Jesus de justificação, ela é uma posição tranquilizadora, é segura. Ele está nas mãos de Cristo, mas ele não ignora a sua condição de pecador. É nessas coisas que a gente acaba se enroscando, se perdendo. Quando você olha para Cristo e você fala: estou justificado, agora eu vou viver na graça. Não, está errado. É por estar justificado e por estar seguro em Cristo Jesus, que agora eu sei que eu continuo sendo pecador, um pecador justificado, mas num processo do quê? De aperfeiçoamento. É por causa disso que eu não vou descansar na graça. É por causa disso que eu vou o quê? Querer mais do meu Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia que ele ainda era pecador, porque o pecado, irmãos, ainda não havia sido por Cristo totalmente extirpado da vida dele. E ele sabe que ele ainda precisa crescer, ele precisa amadurecer, e esse conhecimento que ele tem de Cristo precisa ser ampliado. Só que se essa consciência, irmãos, não entra em conflito com a certeza que ele tem da justificação em Cristo. Estão percebendo?
Quando o conflito entra nas nossas mentes, é porque, primeiro, ou você não entendeu ainda corretamente a doutrina do Evangelho, da graça de Deus, ou você está dando vazão à incredulidade. Você crê no Senhor Jesus Cristo, descanse nele, mas não descanse nele ignorando a sua condição de pecador. Descanse nele sabendo que você precisa ter mais dele, ansiar mais por ele, para que você possa crescer em maturidade. Esse é o ponto, irmãos. Então, esse conhecimento da justificação dá para Paulo o quê? Um descanso, uma segurança. Para quê? Para que ele possa, a partir dessa condição de segurança, buscar mais a Cristo, crescer em maturidade, crescer espiritualmente. Não há crescimento espiritual se você não está nesse descanso da justificação. Estão entendendo? Sim. Quando Paulo inicia o capítulo 3 falando, é segurança para vós outros e não me desgosta, falar o quê? Escrever as mesmas coisas, é nesse sentido. Nós precisamos continuamente estar ouvindo isso, ouvir continuamente isso. Precisamos permanecer ouvindo isso. O quê? De um lado nós temos segurança em Cristo, estamos salvos, porque o sangue dele é eficaz. E ele nos deu fé e nós cremos nele, nós estamos descansados nele. Por outro lado, não existe descanso. Mas calma aí, como assim, pastor? Por um lado você está descansado, você está salvo. É descanso eterno em Cristo. Você tem uma vida eterna em você. Por outro lado, eu não descanso. O pecado está em mim. Eu tenho que vigiar, eu tenho que orar. Para quê? Para que eu não caia em tentação. É assim ou não é? É nesse ponto que as pessoas se perdem. Os cristãos têm se perdido. Eu descanso, se eu descanso, eu abro mão de tudo. Errado. Eu não tenho descanso, então eu tenho que lutar para conseguir. Está errado também. Está errado também. É um descanso que age. É um descanso que vive. Ou quando vocês tiram um dia de descanso, como para nós é o descanso, o dia do Senhor, como que é para você? Você senta, fica em casa sem fazer nada? O que Jesus fala com respeito ao Pai? Quer dizer que ele está descansando? Não, meu Pai trabalha e eu também trabalho com ele. O descanso, irmãos, não é, entendam isso, descanso não é antônimo de trabalho. Não é. Quando você trabalha sabendo que aquele seu salário vai dar condição para você, naquele mês, sustentar a sua família, você trabalha de uma maneira descansada. Agora, se você trabalha sabendo que o seu salário não vai dar para você sustentar a sua família, você trabalha de uma maneira alerta. Você fala assim, tem alguma coisa errada, estou precisando, vou ter que correr atrás. Eu tenho que ir atrás disso. Agora, olha só, a relação com Cristo é a seguinte. Primeiro, eu descanso, porque eu sei que o trabalho que eu estou fazendo está garantido em Cristo. Mas eu trabalho. É disso que Paulo está falando. Essa segurança que nós temos em Cristo, ela faz com que nós busquemos mais o que? Crescimento e amadurecimento. Por quê? Porque o nosso salário é Ele. Você não está procurando uma outra coisa. Quando você está procurando uma outra coisa, aí você perde descanso. Você fala assim, Jesus já me deu salvação, mas eu tenho que continuar correndo atrás do quê? De salvação? Você perdeu o foco. Perdeu o foco. Você vai continuar trabalhando de que maneira? Em descanso? Não, em ansiedade, em depressão, tentando fazer pelos seus próprios braços. Não. Quando você entende que Cristo já te deu o descanso, porque Ele te garante uma vida eterna, você vai querer o quê? Buscar mais dEle, ansiar mais por Ele, querer mais a Ele, porque foi Ele que te salvou, foi Ele que te redimiu.
Foi Ele que te resgatou. Certo, irmãos? Então uma coisa não anula a outra. O descanso não anula o serviço. É como uma pessoa que é salva por um amigo. Nos filmes antigamente tinha muito disso. Filmes de faroeste. Tinha muito disso. A pessoa era salva da morte. Aquele que havia sido salvo fala assim: agora a minha vida é sua. Eu sou seu servo. Nós assistimos um filme há um tempo atrás aí, filminho de sessão da tarde, do Robin Hood. E ele salvou a vida de um mouro. E o mouro falou assim: agora eu sou seu servo. Minha vida vai ser agora para te servir, até o dia que eu te salvar da morte. E aí eu tô quites com você. Então o que acontece com isso? Ele nos salvou. Nós somos servos dele. A nossa vida é devida a ele. Nós queremos mais o quê? Dele. Ele nos salvou. Somos dele. Queremos a ele. É essa insatisfação, irmãos, que Paulo, ao olhar para si mesmo como pecador, ele fala: eu preciso mais. Mais do quê? Mais do quê? De perfeição? Não. Mais de mera maturidade? Não. Mais de salvação? Não. Ele precisa mais de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado. O Senhor Jesus Cristo o agarrou. Ele agora, preso pelos braços de Cristo, ele fala: eu quero mais de Cristo. É isso, irmãos. Então, a insatisfação da nossa condição atual de pecadores, ela nos move em segurança para obter aquilo que finalmente está reservado para nós. Olha que loucura. Vou repetir, essa nossa condição de insatisfação pecaminosa, quando você olha para você fala assim: eu sou pecador. É ela que te move em segurança a conquistar aquilo que foi reservado para você. Está reservado em Cristo. Corra. Mas corra como? Em segurança. Corra, mas corra como? Alegre. Capítulo 3, alegrai-vos no Senhor. Por que você corre com aquela cara? Eu ainda sou pecador. Por que isso? Porque você não entendeu que você está seguro por Cristo. E que aquilo pelo qual você está correndo é seu, está garantido, está reservado. Mas corra, lute. Por quê? Porque quanto mais você vê a grandeza de Cristo, mais rápido você quer chegar lá. Certo? É como uma criança que você fala assim. Estava conversando com o Osni ontem. E com a Annelise. A Annelise comentou do molequinho lá que eles estavam cuidando. O molequinho pediu refrigerante. Sim, depois que você acabar de comer. E o molequinho enrolando para comer. E cada vez que ele colocava uma garfada na boca, ele falava: refrigerante. 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 É isso, irmãos. Corra, luta contra o pecado, tendo visto o quê? É lá na frente. É Cristo. É Cristo. E corra feliz, porque saiba que Ele está reservado. Não é uma coisa que você vai correr: será que eu vou ganhar o refrigerante? Não, está garantido, é seu. Será que eu vou ganhar Cristo? Não, está garantido, é seu. É seu. Prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. E a partir daí é que Paulo começa a mostrar para nós o método espiritual que ele se utiliza para alcançar essa meta. Então, amados, estejam atentos. Todos nós, como cristãos, precisamos nos utilizar desse método que Paulo utiliza. Porque uma vez que ele compreendeu a riqueza do Evangelho, Deus deu graça a ele para desenvolver um método de santificação. E é esse método que nós devemos utilizar. Um método de maturidade espiritual. De maturação espiritual.
E aí ele mostra que nós temos um propósito, nós temos um objetivo, nós temos uma meta, um alvo, que é o quê? Ter mais de Cristo. Agora, qual a estratégia que Paulo desenvolve? Qual o método que ele desenvolve para alcançar a Cristo? E aí nós vamos ver a partir de um ponto, que é qual? Uma coisa a ser feita. E dentro desse ponto nós vamos tratar sobre 2 subpontos, subtópicos. Primeiro, o que passou deve ser deixado para trás. E segundo, o que está diante de nós deve ser o quê? Perseguido. Certo? O que passou, passou. O que está diante de nós deve ser o quê? Perseguido. Só que hoje nós vamos conseguir tratar só do primeiro subtópico, que é o quê? O que passou deve ser deixado para trás. O segundo tópico a gente vai trabalhar com a graça do Senhor no domingo que vem. Então vamos lá, vamos ler de novo. Filipenses 3,12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, amados, foquem a atenção de vocês. Uma coisa faço. Certo? Paulo fala, uma coisa faço. Primeiro, não são muitas coisas. É uma só. E segundo, eu não fico esperando acontecer. Eu faço. Certo? Tudo bem? Isso é importante, irmãos. Uma coisa faço. Não são muitas coisas, é uma só. E não é algo que eu espero, não é uma coisa que eu espero acontecer, é uma coisa que eu faço. Hoje nós vamos falar sobre o fato dela ser algo que eu tenho que fazer. Com a graça do Senhor, domingo que vem nós falaremos sobre o fato dela não ser muitas coisas, é uma só. É simples. O Evangelho é simples. Então, amados, Paulo sabe que ele precisa de amadurecimento espiritual, amadurecimento cristão. Ele sabe que ele precisa conquistar mais por Cristo, de Cristo. Ele quer conhecer mais a Cristo, ele quer ter um relacionamento mais próximo com o Senhor Jesus Cristo. E esse desejo arde no seu coração. Mas esse desejo não permite que ele entre no estado de apatia, de inércia, aguardando algum evento sobrenatural. Não. Paulo tem algo a fazer. E como salmista, ele pode afirmar, abram comigo no Salmo 27:4. Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27, não, Salmo 27. Versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, esse versículo resume a estratégia de Paulo. Quantas coisas peço ao Senhor? Uma. Uma coisa peço ao Senhor. Ou seja, é uma coisa que eu quero, mas eu dependo dEle. É uma coisa que eu desejo, anseio, mas eu dependo dEle. Por isso eu tenho que pedir para Ele. Contudo, Ele continua e diz, e a buscarei. E aí você fala, mas quem pede tem que esperar receber. Ele fala, eu peço do Senhor
e eu estou buscando. Certo, irmãos? Uma coisa faço, Paulo está falando. Por que ele está falando uma coisa faço? Porque uma coisa ele já recebeu. Ele foi conquistado. Quando o salmista fala, uma coisa peço ao Senhor, e essa eu faço, eu busco. E o que ele pede? O que ele busca? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele quer um quê? Um relacionamento com o Senhor. Comunhão com o Senhor. Para contemplar o quê? A beleza do Senhor. E meditar no seu templo. Ele quer mais de Cristo. É essa, irmão. É nisso que se resume a nossa vida cristã. Eu tenho, porque já recebi em Cristo Jesus. Mas eu quero o quê? Mais. De quem? Do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele sabe que ele tem algo para fazer. Ele sabe que ele já foi conquistado, mas ele sabe que ele tem que agir. Diante dele tem uma ação. Algo a ser feito. E ele fala, mas uma coisa faço. Ele não faz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, não julgo haver alcançado a perfeição ainda. Eu sou imperfeito, eu estou aguardando o dia que eu vou ser perfeito. Não, ele não faz isso. Eu sei que eu sou imperfeito, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. E ele sabe que se ele não fizer, ninguém fala por ele. É uma responsabilidade dele. É um desejo que o leva à visão de uma responsabilidade. Na realidade, amados, ele foi conquistado por Cristo com esse propósito. Ele foi conquistado com o propósito do quê? De conquistar. Então, amados, ele sabe que ele tem uma tarefa a ser realizada. Por isso que ele desenvolve o quê? Uma estratégia. Por isso que ele cria um método pelo qual ele pode o quê? Ele pode correr atrás. Ele pode perseguir esse alvo, esse desejo, esse anseio. Ele tem um método para alcançar essa meta. Ele tem uma estratégia para alcançar essa meta. Então, amados, uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço, Paulo está falando. Certo, queridos? Em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo, irmãos, como nós já vimos, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Nós não podemos negar que Paulo, ele era um homem fora da curva, ele não era um homem comum, ele era incomum. Certo? Deus tinha dado, na sua santa providência, a Paulo uma educação fora do comum na época. Ele era um homem extremamente inteligente, um homem extremamente versátil, um homem... Ele era fora do comum, ele era formidável. Contudo, ele era um pecador, como eu e você. Paulo teve a bênção de Deus de ter tido experiências assim extraordinárias, tanto no aspecto natural como no aspecto sobrenatural. Mas ele era pecador, sujeito às mesmas paixões pecaminosas que eu e você. Só que ele fala o quê? Sede meus imitadores, porque eu tenho sido imitador de Cristo. Então nós temos em Paulo, irmãos, um exemplo para nós. Nós temos em Paulo um modelo para nós. Mas um modelo do quê? De um cristão pecador que vive na dependência de Cristo. Então você quer ser um cristão que, apesar de ser pecador, você quer crescer em maturidade cristã? Olha para Paulo e veja o exemplo dele. Nós estamos estudando esses versículos e aqui nós temos visto com propriedade que a confiança de Paulo
não estava depositada nas suas experiências. Então, se tem uma coisa que nós podemos aprender de Paulo é o quê? Ele teve experiências formidáveis, sobrenaturais e naturais, passou por situações inusitadas, só que ele não confia nessas experiências. Não é esse o método de Paulo. E nós temos a tendência de fazer disso o nosso método. De olhar para trás e falar assim, quanta experiência que eu já tive com o Senhor. Quantas experiências positivas. E você olha para trás e você fica o quê? Vislumbrado com aquelas experiências. Ou você corre o risco de olhar para trás e falar o quê? Sou tão pecador, já fiz tanta loucura na minha vida. E aí você se afunda, porque você está confiando, está esperando o quê? Está confiando nas suas experiências. Paulo não faz isso, irmãos. Ele revela-nos que é imprescindível e essencial que algo seja feito. Uma coisa faço. Existe um plano, uma estratégia a ser tomada. A vida de Paulo, ela não se resumia numa série de eventos miraculosos, coisas que aconteciam por acaso. Não, irmãos. Paulo não era um espectador da vida, aguardando um evento cada vez maior para que ele pudesse se afirmar. Não. Nós muitas vezes temos agido como espectadores da vida. O que será que vem amanhã? O que será que vem depois? E eu estou aqui aguardando. Não, irmãos. Não. Essa é a filosofia do mundo. Deixa a vida me levar. Não é isso que o mundo prega? Vida leva eu, deixa eu curtir a vida. O cristão, ele tem estratégia. O cristão, ele tem disciplina. O cristão, ele tem um método a ser seguido. Paulo nos ensina, irmãos, que nós não devemos ficar prostrados, contemplando a nossa própria miséria, enquanto nós aguardamos um agir espiritual. Muitas vezes os cristãos têm buscado um avivamento com essa postura. Eu cruzo os braços e estou orando, Senhor, traga avivamento à tua igreja. E olha meus braços. Senhor, aviva a tua obra. E olha meus braços. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Aviva a tua obra enquanto eu trabalho. Aviva a minha vida enquanto eu estou trabalhando. Ele foi um homem, irmãos, Paulo foi o homem que foi, devido ao quê? Aos princípios cristãos fundamentais que ele adotou o quê? Para a sua própria vida espiritual. E se nós abrirmos mãos desses princípios fundamentais, nós estamos nos entregando a quê? A indolência espiritual. Nós estamos nos entregando a preguiça religiosa. Achando que vindo aqui ao culto e assistindo ao culto de braços cruzados, um dia você vai crescer espiritualmente. Não. Não. Isso é ser tolo, preguiçoso, indolente. Se nós desejamos ter a vida espiritual que Paulo teve, nós devemos o quê? Adotar os mesmos princípios de vida cristã que Paulo adotou. Não adianta você ficar olhando para os puritanos e ficar saudoso falando, nossa, que homens eram aqueles. Que homens eram aqueles, tementes a Deus. Homens disciplinados. Não adianta. Não adianta. Muitos de nós temos feito isso. Estudado a história da igreja, pegado a história desses homens, a vida desses homens e nos deliciamos em contemplar como eles foram santos e piedosos, enquanto os nossos braços estão descaídos e a gente continua o quê? Vivendo uma vida de indolência e miséria espiritual. Adianta? Não, mas eu tenho que orar como os puritanos oraram. Não, filho, você não tem que orar como os puritanos oraram. Você tem que fazer o que os puritanos fizeram. Não, mas nós temos que cultuar como os puritanos cultuaram. Não, meu filho, não é cultuar como os puritanos cultuaram. Você tem que fazer o que eles fizeram.
a partir de uma confiança segura em Cristo, eles correram, eles lutaram, eles batalharam, eles perseguiram. Não adianta. E por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam o que Paulo fez. Uma vez que Paulo conseguiu compreender a grandiosidade da justificação com a qual ele havia sido justificado em Cristo Jesus, aquilo lhe deu o quê? Força, ânimo, vigor para continuar a jornada. J.C. Riley tem um livro desse tamanho chamado Santidade. E o ponto principal do Riley é o seguinte: você quer viver uma vida santa? Olha para Cristo. Olha para Cristo. Olha para Ele. O que Ele fez por você. Deseje mais dEle. Anseie mais por Ele. É isso, irmãos. Existe um método. Existe uma estratégia. Ou como a gente pode imaginar? Por que Paulo falou as coisas que ele falou? E nós estudamos isso aqui em Filipenses. Eu não vou nem pegar versículos de outros lugares. Filipenses 1:20, Paulo diz: Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, não importa. Se eu estiver vivo, eu vou glorificar a Cristo. Se eu estiver morto, eu vou glorificar a Cristo. Por quê? Por causa desse método, dessa estratégia. Uma coisa só deve ser feita. O quê? Cristo Jesus. E depois ele diz: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Por que ele disse isso? Porque ele só tinha uma coisa só: Cristo Jesus. E nos próximos capítulos de Filipenses, Paulo ainda vai falar assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por que a gente não consegue viver contente em toda e qualquer situação? Por que na mínima tribulação você já está chorando, se esperneando? Porque nós não temos visto uma coisa só, um único alvo, uma única meta, um único objetivo: o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Por que Paulo fala isso? Porque ele não está confiando nos seus próprios esforços, nas suas próprias obras. Ele tudo pode porque os olhos dele estão fitos em quem? Cristo Jesus. Como que nós podemos experimentar isso, irmãos? Como que nós podemos experimentar isso? Eu vejo que o alvo de todos nós, a nossa vida cristã, irmãos, é chegar no final da nossa vida, no leito de morte, e poder falar assim: combati o bom combate. Combati o bom combate. Porque se você não estiver seguro em Cristo Jesus, você vai chegar no final da vida e vai falar assim: eu tenho que correr. Eu tenho que correr. Eu não acabei. Porque você está confiando em você. Agora, quando você chegar no final da vida, confiando em Cristo, você vai falar assim: ó, o que eu tinha que correr, eu corri. Agora, as portas do céu estão abertas. E Cristo está me aguardando. Esse deve ser o nosso alvo, irmãos. É esse que deve ser o nosso alvo. Agora, para pensar. Qual seria a sua reação hoje? Se hoje você estivesse numa cama, sabendo que seus dias são poucos, você está morrendo. Para pensar. Qual o sentimento que vem ao seu coração? Você está realmente em Cristo? Você está realmente em Cristo? Você está confiando realmente em Cristo? Para pensar. Analisa. O desejo de conhecer mais a Cristo está te movendo hoje a falar: eu preciso agir, eu preciso ter mais o Senhor Jesus Cristo, servi-lo mais, ter uma comunhão maior com os irmãos, com a igreja de Cristo. Esse é o corpo de Cristo.
Se eu quero conhecer mais a Cristo, eu tenho que ter um relacionamento mais próximo com a noiva de Cristo, com a igreja de Cristo. Tem sido esse o seu alvo, o seu objetivo? Ou o seu alvo, o objetivo ainda tem sido você? Você. Eu busco o quê? O meu benefício espiritual, o meu conforto espiritual. Isso quando ainda são alvos ainda assim, ditos piedosos. Quando você não busca os seus próprios interesses, o seu próprio conforto, o seu próprio comodismo, que isso ainda é mais carnal ainda do que se você estivesse buscando os interesses pessoais, espirituais seus pessoais. Mas a questão é, você tem buscado mais de Cristo, irmãos? Vocês têm feito isso? Se desejamos experimentar, irmãos, a santidade que esses homens experimentaram, que o apóstolo Paulo desfrutou, que os puritanos tiveram, nós devemos o quê? Desejar intimamente mais e mais de Cristo. Se queremos viver como esses homens viveram, nós devemos utilizarmos da estratégia que esses homens utilizaram. Nós devemos nos conformar ao padrão de vida que esses homens tiveram. Não adianta nós termos uma teologia bíblica que entra na nossa cabeça e fica aqui. Nós devemos ter um padrão de vida bíblico. E você tem feito isso? Você tem transformado tudo que você tem ensinado num padrão de vida bíblico? Irmãos, a nossa vida, ela deve ser vivida de acordo com princípios bíblicos. Por que os nossos casamentos não dão certo? Porque eu, como marido, não vivo a semelhança de Cristo. Por que eu não vivo a semelhança de Cristo? Porque eu não quero, não estou buscando mais de Cristo. Por que os nossos casamentos não dão certo? Porque as nossas esposas não têm buscado ser como a igreja, a noiva de Cristo. E por que elas não têm buscado ser como a noiva de Cristo? Porque elas não têm buscado conhecer mais a Cristo. Estão percebendo? Por que nós não temos educado nossos filhos de uma maneira bíblica? Porque nós não temos visto como que Deus, em Cristo Jesus, nos disciplina e nos educa. E aí quando você se levanta contra a educação de Deus, a disciplina de Deus na sua vida, como que você vai poder usar o método de Deus na vida do seu filho? Não dá. Não dá. Quando vocês aprenderem a se sujeitar às bordoadas, aos açoites que Deus traz às suas costas, por ser você filho, e você se sujeitar e falar assim, glória a Deus, Ele tem tratado de mim como um pai trata com o filho. Aí sim você vai saber qual a importância de você lutar contra o pecado dos seus filhos. É assim que funciona, irmãos. É assim. Não adianta termos teologia bíblica se nós não temos uma vida, um padrão de vida bíblico. Então, se queremos desfrutar da santidade que esses homens desfrutaram, da piedade que esses homens desfrutaram, adote a vida que esses homens adotaram. O padrão de vida que esses homens adotaram. Foi assim, irmãos, que os nossos amados irmãos do passado, 50 anos, 100 anos, 200, 500, 1000 anos atrás, viveram. E aqui nós entramos agora então no primeiro ponto. Uma coisa faço. O que ele faz? Essa coisa que ele faz tem duas relações. Uma relação temporal. Paulo, ele está aqui no presente. Ele só tem uma coisa a fazer. Mas como que é uma coisa, pastor? Você está dividindo em 2 pontos. 2 pontos por quê? Porque quando você faz uma, consequentemente você faz a outra. Certo? Quando você está aqui e você caminha para frente, obviamente você está deixando o que passou para trás. É uma coisa só que eu faço, Paulo está falando.
uma coisa, o que eu faço? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Tudo isso é uma coisa só. Ele tem um alvo. Ele caminha. Conforme ele vai caminhando, ele vai deixando o que passou para trás. E ele está caminhando com um único objetivo: o alvo, que é Cristo. Nós já vimos, irmãos, que Paulo não se apegava às suas experiências. E por que eu falo isso? Porque ele trata as suas experiências aqui no capítulo 3. Mas percebam, ele não fica olhando para trás e chorando e se lamentando. E ele também não olha para trás e fala assim, ó, Cristo Jesus, ele veio até mim, quando eu estava sentido rumo a Damasco, para perseguir cristãos. E ele veio para mim e disse, por que tu me persegues? E eu fui salvo. E eu estou descansado. Porque ele me salvou. Ele não faz isso. Então, amados, aqui em Filipenses, irmãos, ele já tinha dito falado das suas experiências, advindas do quê? Das suas obras religiosas. Ele já tinha falado das suas obras carnais do judaísmo. Ele já tinha falado que ele considerava tudo aquilo lá como esterco, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Aos Coríntios, no capítulo 11 de 2 aos Coríntios, Paulo já vinha defendendo o seu apostolado. E ali também ele levanta alguns pontos da experiência dele. E lá ele fala que ele já tinha trabalhado muito pelo Evangelho. Ele está defendendo o apostolado dele diante dos Coríntios. E falou assim, ó, eu já trabalhei muito pelo Evangelho. Eu já sofri prisões, açoites, perigo de morte. Já havia sido fustigado por varas, apedrejado, sofrido naufrágios, perigos de morte, nos rios, nas cidades, nos desertos, nas mãos de salteadores, nas mãos dos judeus, dos gentios, dos falsos irmãos. Contudo, irmãos, ele diz claramente, em 2 Coríntios 11, eu não me glorio disso. Eu me glorio em quem? Em Cristo. E nas minhas fraquezas. Percebam, Paulo não se gloria das suas experiências positivas. Ainda em 2 Coríntios 12, ele continua dizendo agora das suas experiências espirituais. E lá ele apresenta algumas delas, provindas do próprio Senhor Jesus Cristo, como a própria conversão dele, foi uma revelação pessoal de Cristo para ele, como das demais visões e revelações que ele teve. E ele diz o quê? Não me glorio disso. Me glorio do quê? Em Cristo e nas minhas fraquezas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando se fala uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas, daquilo que ficou para trás, Paulo não se apega a nada daquilo que ficou para trás. Ficou para trás? Ficou para trás. Acabou. Ficou para trás. Ele não se arroga de suas experiências positivas. Ele não se arroga, irmãos. Ele não se soberbece, não se orgulha dessas experiências espirituais que ele teve. Pelo contrário, esse não é o método de Paulo. Ele não vivia em função das suas experiências passadas. A prova disso, irmãos, é que ele tem visto o quê? Um alvo. Ele caminha. Ele caminha. Irmãos, a gente cresce. Muitas e muitas coisas meu pai me ensinou. Muitas e muitas coisas. A partir disso, Deus vem nos conduzindo em crescimento. As coisas não param. As coisas não param. A vida não para. O amadurecimento não para. Certo? E Deus está cuidando de nós. Não era esse o método de Paulo, irmãos. Ele tinha que crescer, ele tinha que amadurecer espiritualmente. Mas ele não fazia isso olhando para suas experiências passadas.
Ele falou que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esqueça-se. Ficou para trás, passou. Suas experiências anteriores não afetavam, quer elas fossem positivas ou quer elas fossem negativas. Irmãos, se aquelas experiências cristãs que traziam com Paulo aquela carga de espiritualidade fossem capazes de trazer, de levá-lo mais a uma sensação mais próxima com Deus, ele não se aproveitava disso. Não é isso, não era isso que garantia para Paulo aquela certeza de conversão, aquela certeza em que Jesus, não. A única coisa que nos dá certeza e segurança é Cristo e a sua obra na cruz. Fossem elas, irmãos, experiências cristãs, como a sua excepcional experiência de conversão, visões, revelações, aflições por Cristo, nada disso trazia uma sensação para Paulo de que estava mais próximo de Deus. Nada disso. Agora, fossem aquelas experiências negativas, judaicas, do judaísmo, do que? Cerimonialismo judaico, o legalismo mosaico, a hipocrisia farisaica, o proselitismo religioso, as perseguições que ele implacavelmente exerceu contra os cristãos. Nada disso também podia, por outro lado, trazer a ele mágoa, rancor, ressentimento, contrição, naquela religiosidade diabólica. De depressão espiritual diante de tudo aquilo que tinha passado. Não. As suas experiências, querem elas fossem positivas ou negativas, irmãos, elas não eram capazes de conduzir, de seduzir a Paulo, nem a arrogância espiritual, tendo em vista o quê? Uma segurança salvífica, uma maturidade espiritual, que estava esperanças depositadas nessas experiências cristãs. E nem por outro lado, negativamente falando, elas poderiam o quê? Levá-lo a uma mórbida paralisação espiritual, do tipo, sabe quem eu fui? Perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja. Eu não sou digno de exortar vocês, irmãos, porque eu persegui vocês. Não. O que Paulo faz? Uma coisa faço. Tudo que para trás ficou para trás. Acabou. E nem isso também tomou Paulo de jeito, de modo que ele ficasse revoltado com o judaísmo, revoltado com os fariseus, e tomasse ódio da religião judaica, e alimentasse uma ira pessoal contra os líderes do judaísmo. Ele não procurava com isso, irmãos, destruir o judaísmo. Não procurava. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo adiante. Estão percebendo o método de Paulo, irmãos? Agora eu pergunto para vocês, como vocês têm reagido? Como tem sido a vida de vocês? Muito semelhante a Paulo, irmãos, muitos de nós, ou se não todos, viemos de uma tradição cristã. Todos nós já passamos por igrejas antropocêntricas, igrejas liberais, ou igrejas falsas, ou igrejas heréticas, ou seitas evangélicas. Todos nós. De ambientes que se diziam o quê? Cristãos. Agora, nós também tivemos experiências nesses meios, não foi? Tivemos já experiências espirituais, experiências sobrenaturais, muitos de nós tivemos no meio pentecostal. Experiências carnais, coisas reais e coisas até imagináveis. Tivemos experiências até bíblicas e algumas antibíblicas. Agora eu pergunto para você, qual tem sido a sua tratativa diante dessas experiências?
Você tem se apegado a essas coisas lá atrás ainda? Tanto de um modo a afeiçoar-se delas e continuar apegado a ela, ou quanto do modo negativo, de estar irado e querer rejeitá-las, querer combatê-las. Não. Paulo fala, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse é o método de Paulo, irmãos. Você tem se apegado às experiências desse despertamento reformado e menosprezado aqueles que ainda estão no erro e no engano? Muitos na igreja têm feito isso, irmãos. Muitos de nós temos nos utilizado dessa condição de lucidez espiritual concedida por nós, pelo Espírito Santo, e a gente tem desprezado parentes, pessoas que outrora eram amigos, pessoas que outrora estavam na religião conosco. Nós saímos, eles continuam. O que nós fizemos? Desprezamos eles. Pessoas que hoje ainda são escravas da religiosidade enganosa e do pecado. O que a gente tem feito? Desprezado. Primeira Coríntios 4:7 diz o seguinte: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? A gente age como nós agíamos na nossa religiosidade passada? É desse jeito? Como que você tem feito? O que você tem feito? Você tem olhado para trás e se recordado de todas aquelas experiências que você teve com mágoa, com rancor, com ódio, com ira? Olhado para trás, para suas experiências negativas como um hipócrita religioso? E aí você tem levantado o quê? Frente contra aquelas pessoas que ainda estão no engano? Tem levantado frente contra aqueles líderes do passado? Você tem levantado frente contra os seus parentes que ainda estão no engano? É isso. Você tem levantado frente contra as instituições religiosas a qual você pertencia? É isso. Irmãos, não tem cabimento isso. Não tem cabimento isso. Eu, por um bom tempo, fui desigrejado, preso às concepções absurdas e nojentas dos desigrejados. Eu tenho feito do púlpito um meio de pregar contra os desigrejados. Nós estamos aqui para pregar Cristo. Só que tem irmãos que saíram da Assembleia e a vida deles é o quê? Fala mal da Assembleia de Deus. Irmãos que saíram da congregação, a vida deles é falar mal da congregação cristã. Levantar pontos negativos. Meu irmão, você largou isso para trás. Deixa para trás. Larga isso. Larga o osso. Larga o osso. Meu Deus do céu. Olha para aquelas pessoas que ainda estão lá, presas nesse engano religioso, com misericórdia, com amor, com compaixão. Agora, o que você tem feito com os seus parentes que ainda estão lá? Com os seus amigos que ainda estão lá? Tem se separado? A gente sai da falsidade religiosa, das práticas religiosas hipócritas, e a gente continua se utilizando das mesmas estratégias que nós tínhamos lá para combater o erro. É ridículo. É absurdo. É absurdo. Eu saí de um meio de desigrejados que quando nós saímos de lá nós somos considerados o quê? Hereges. Eles falam para nós, com os tais nem ainda com mais. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E agora? Agora eu não me relaciono com eles porque eles não se relacionam comigo? É isso? Agora eu não vou falar a verdade para eles porque eles não querem ter contato comigo? Vocês foram expulsos ou saíram da congregação cristã, mas vocês têm parentes lá ainda, não tem?
como vocês estão agindo com seus parentes? Do mesmo modo como eles têm agido com vocês? Que absurdo é esse? Que loucura é essa? Ou muitos assembleanos também, irmãos que falam que quando vê irmãos do passado na rua, as pessoas viram a cara. Glória a Deus. Agora e você? Está virando a cara para eles? Senhor amado, que loucura é essa? Você está se apegando ainda às suas experiências passadas? Querendo combater essas igrejas? Querendo combater essas falsidades? Querendo combater essas heresias? Sabe como que a gente combate heresia, irmãos? Pregando a verdade. É por isso que Paulo fala, tudo que passou para trás, deixa para trás, acabou. 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 Essas coisas para trás ficaram. Como que o Senhor Jesus agiu? Abram comigo em 1 Pedro 2. Como que o Senhor Jesus agiu? Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2, 21, em diante. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo sofreu por quem? Por nós, deixando exemplo para seguirmos os seus passos. Que exemplos foram esses? Ele continua, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga retamente. Agora, calma aí, nós vamos usar a mesma estratégia que nós usávamos enquanto estávamos nessas religiões, hoje? Abandona essas estratégias, meus irmãos, larga isso, larga o osso. Senhor amado, olha para frente, você tem a Cristo Jesus, mostre o Senhor Jesus Cristo para essas pessoas. Essas pessoas precisam ouvir o quê? Do Evangelho. O assembleano não precisa ouvir que a assembleia está errada. A pessoa da congregação não precisa ouvir que a congregação está errada. Eles precisam ouvir de Cristo. Prega o Senhor Jesus Cristo. Tem gente gastando a vida com isso, irmãos. E vocês sabem. Irmãos da internet. Fazendo de um canal o quê? Uma vida toda para criticar aquilo que passou. Deixa para trás. Eu recebi esses dias de um irmão que era da congregação também, um vídeo falando das heresias da congregação. Meu irmão, quem não sabe que tem heresias lá dentro, deixa isso para trás, anda para frente. Se você fica olhando para trás, o que acontece? Fala para mim. Você colocou a mão no arado, olhou para trás, se perdeu. É por isso que não anda espiritualmente, não amadurece espiritualmente, não cresce espiritualmente, porque está preso a porcarias do passado. Larga isso, deixa isso para trás, olha para frente. É Cristo, a glória de Cristo, a igreja, o corpo de Cristo. Ah, mas sabe o que acontece? Nossa, é muito diferente do que eu... Esquece o que você via. Veja a verdade agora e glorifique a Cristo pela verdade que você está vendo. Senhor, para de ficar olhando para trás. Para. Faça como Cristo. Ah, mas eu fui ultrajado. Esqueça. Ficou para trás. Mas eu fui humilhado. Esqueça. Mas eu perdi tempo da minha vida. Esqueça. Você tem a oportunidade agora de andar com Cristo. Aí você olha para trás sem sensação de que você perdeu tempo, está perdendo tempo agora também. Perdeu tempo antes, está perdendo tempo hoje. Qual é a vantagem disso? Fala para mim. Nós fomos chamados a ser humilhados. Cristo entregava-se àquele que julga retamente. Mas pastor, os irmãos ainda estão me crucificando, me acusando. Deixa.
deixa, olha para Cristo. Ele entregava-se àquele que julga retamente, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Eles querem pecar contra vocês? Glória a Deus por isso. Rejubilem-se, porque vocês estão sendo perseguidos pelo nome do Senhor. Amados, essa era a estratégia de Paulo. E essa é a estratégia de Paulo, porque essa era a estratégia do Senhor Jesus Cristo. Ele não foi para a cruz falando assim, ó, eu criei, e está me crucificando. Ele não era vítima, irmãos. Você é vítima? Você é vítima? Ou você tomou esse caminho porque você quis? Entendam, quando você toma o caminho do Evangelho porque você quer, e porque você viu a grandeza de Cristo, tudo que foi feito contra você vai ser feito porque você tomou essa decisão, não porque você é vítima. Cristo Jesus foi injuriado, maltratado, cuspido, crucificado, mas ele foi vítima? Não. Ele teria sido vítima se tudo isso tivesse acontecido com ele sem ele querer. Quando ele foi para a cruz, ele foi querendo, ciente do que ele estava fazendo. Ele não foi vítima. Por isso que ele não se lamenta como uma vítima. Agora você fica chorando como vítima, como se você não tivesse tomado essa decisão. Você tomou a decisão, aguenta. Agora Paulo, vamos voltar para Paulo. Como que Paulo fazia com os judeus? Ele também ficava, meu Deus do céu, tanto tempo que eu vivi com os meus irmãos judeus, somos compatriotas, temos o mesmo sangue, somos dotos da descendência de Abraão, eles estão me perseguindo, vê se tem cabimento um negócio desse. E ele ficava chorando. Ou, posição inversa, tanto tempo que eu fiquei com aquelas pragas daqueles homens, e eles estão me perseguindo, vou levantar-me contra eles. Ele fez isso, irmãos, nem uma coisa nem outra. O que ele fala em Romanos 10, que foi o tema da abertura de hoje, Romanos 10, 1-3, ele fala, irmãos, a boa vontade do meu coração e a súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Paulo quer o quê? Paulo quer chegar para os judeus e falar assim para os judeus, sabe, meus irmãos, vocês estão cometendo um erro contra mim, vocês estão numa religião falsa, vocês estão enganados. Não! Ele quer mostrar Cristo, ele quer que eles sejam salvos, porque eles dão o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E nós não podemos, irmãos, dar testemunho de muitas pessoas que nós conhecemos e conhecíamos e conhecemos, que estão na religiosidade por zelo, só que sem entendimento. O que quem tem feito? O que quem tem feito? Ser levantado contra as pessoas? Rejeitado, olhado para a experiência para trás e visto isso com tudo, com mágoa, com rancor, com ressentimento? É isso. Porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se subordinaram, não se sujeitaram a que vem de Deus. É isso que Paulo faz. Paulo fala, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus. Entendam, irmãos, Paulo deseja que os judeus sejam salvos. Mas não é por causa disso também que Paulo pegou o ministério dele e focou só os judeus. Eu era judeu, eu acho que se eu pregar para os judeus, como eu tenho experiência do que era o judaísmo, vai ser melhor eu pregar só para os judeus. Larga isso, irmãos. Deus te chamou para o evangelho, para que você olhe para todas as pessoas, quer sejam religiosas, quer não, com amor e misericórdia, buscando salvar a alma delas. Não é porque você é assembleano que Deus te chamou para você pregar para assembleano. Ou da congregação, era da congregação, agora você tem que pregar para a congregação. Para com isso, você tem que pregar o evangelho. E o evangelho é para toda criatura. Toda criatura. Estão entendendo, irmãos?
Agora Paulo vai mostrar a intensidade desse desejo quando ele vai para o capítulo 9, versículo 1. Romanos capítulo 9, versículo 1. Olha que ele fala: digo a verdade em Cristo, não minto. Paulo está falando, eu estou dizendo algo aqui, verdadeiro, do interior da minha vida, do interior do meu coração. É algo verdadeiro, não minto. Testemunhando comigo o Espírito Santo e a minha própria consciência. 2 pontos. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Eu mesmo desejaria ser maldito, amaldiçoado. Ele está falando, eu mesmo, por mim, eu desejaria para o inferno. Separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Irmãos, quando nós temos a visão de quem Cristo é, nós passamos a ter o padrão de vida de Cristo. E o padrão de vida dele foi o quê? Negou-se a si mesmo, tomou a sua cruz por amor de nós. Isso que Paulo está falando é negar-se a si mesmo. Agora você tem olhado para o seu pai, para a sua mãe e sentido essa misericórdia. Tem ido até seu pai, sua mãe, seus parentes, seus irmãos e falado do Evangelho. Você tem ido até as pessoas que congregavam com você, se reuniam com você, pessoas que você tinha amizade. Tem falado do Evangelho? Você tem falado do Evangelho para o ímpio? Você tem sido movido por esse desejo de pregar o Evangelho para o incrédulo? Irmãos, não é com orgulho nem com arrogância que Paulo faz isso. E por outro lado, ele também não faz nem com amargura, nem com rancor, nem com ódio, com ira no coração. Não, também não. Ele não quer reformar a religiosidade da qual ele veio. Vocês veem em algum momento Paulo tentando reformar o judaísmo? Paulo tentando reformar os sacerdotes? Os judeus? Os fariseus? O que ele fala é o quê? Não venham trazer aqueles legalismos, aqueles cerimonialismos, aquele farisaísmo para dentro da igreja. Isso Paulo não aceita. Então não venha trazer aqui aquilo que vocês aprenderam lá fora. Isso a gente vai combater. Entendem? Eu sei que muitos de nós, quando a gente chega na realidade da vida cristã, na igreja, a gente vem com muitos erros. Muitos erros. Até a gente ser desintoxicado de todos esses erros têm que ser o quê? Combatidos. Então não venham trazer os erros de lá para aqui para dentro. Caiu, aí o tempo vai fechar. Certo? Mas eles estão no erro, deixa eles no erro. O sistema está lá, deixa o sistema. Prega o Evangelho, dê ouvido, glória a Deus. Não deu ouvido, fica cada um no seu erro. Tenha misericórdia, continue pregando o Evangelho, continue anunciando a Cristo, mas não tente lutar contra esses sistemas. Deixa o sistema funcionando. O engano é para quem quer ser enganado. Pessoas que querem ser enganadas, deixem elas serem enganadas. Prega o Evangelho. Então, amados, completando, fazendo desfecho. Uma coisa faço. O quê? Primeiro ponto. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que eu faço? Avanço. O segundo ponto é: o que está adiante deve ser buscado. Eu avanço. Eu avanço. Então, queridos, deixem as coisas para trás. Passou. Mas, pastor, eu tive uma experiência espiritual uma vez, que eu vi o que ia acontecer com fulano, e realmente aconteceu. Meu filho, quer um conselho para você? Deixa para trás. Passou. Não se apegue a isso. Ah, mas era demônio, era Deus. Filho, a Bíblia diz o seguinte a respeito disso. Mas, sinceramente, deixe isso para trás.
Se você veio para Cristo, você quer Cristo Jesus. Não interessa mais nada. Pastor, eu cheguei a falar em línguas. E foi algo assim tão vívido. Meu irmão, o que a Bíblia fala sobre línguas é isso. Agora, que é um conselho, deixa para trás. Esquece. Larga isso. Larga esse osso. Por que você quer isso daí se você tem a Cristo Jesus, que é a sublimidade do conhecimento? Para quê? Para quê? Então, amados, as experiências positivas, deixem para trás, para que você não seja tomado por orgulho. Até mesmo a experiência positiva de ter vindo para uma verdade do Evangelho. Se você fala hoje eu estou vendo a verdade do Evangelho, deixe essa experiência para trás. Não se orgulhe disso, não. Saiba que você não é nada, nem ninguém. Olha para Cristo. Agora, as experiências são negativas, te encheram de mágoa, de rancor, de decepção, de fracasso, deixa para trás. Deixa para trás. Agora, e os seus pecados? Mas, pastor, você não sabe a minha vida foi assim, assim, assado. Meu filho, você veio para Cristo ou não veio? Ele lavou você dos seus pecados ou não lavou? Deixa para os seus pecados para trás. Mas foi ontem, pastor. O que você fez? Você está chorando por causa do pecado? Levanta, pelo amor de Deus, reconheça esse pecador, confessa o pecado, se arrependa, peça perdão e confia no sangue de Cristo. Para de ficar chorando, lamentando pelas coisas que passaram. Passou. Olha para Cristo. Mas, pastor, eu não tenho sido uma pessoa assim que tem desejo. Não desejou, deseja agora Cristo Jesus. Vai atrás dele agora. Corra. O alvo está lá, continua lá, a meta está lá. Corra. Para de ficar se lamentando. Utilize-se da estratégia de Paulo, irmãos. Utilize-se da estratégia de Davi. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Um alvo. Busque-o. Corra. Uma coisa importa. O Senhor Jesus disse para Marta, e Maria escolheu a melhor parte. O quê? Estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Só uma coisa. O Evangelho, irmãos, nós o tornamos complexo. O Evangelho é simples. Quebrantado. Olha para Cristo. Só. O Evangelho pode ser pregado por uma criança. E uma criança pode crer. Você não precisa ser um Paulo, um erudito, um sábio, um culto, um filósofo. O Evangelho é para uma criança. Creia. Senhor Jesus Cristo. Uma coisa só. Creia. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor, meu Deus. É só uma coisa, Pai. É só o Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Por que nós gostamos de complicar tanto as coisas, ó Pai? Ajuda-nos, ó Deus, a elevar nossos olhos para o Senhor Jesus Cristo, pois é dele que vem o nosso socorro. Um socorro bem presente na tribulação. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Que possamos orar para Ele hoje e sempre. Para a glória do Teu santo nome, Pai. Amém, Senhor.